Como eu construí um guarda-roupa funcional com poucas peças. Olá, eu sou a Marcela Damaso, eu sou estrategista de estilo e imagem pessoal. Faz muito tempo, né, que não tem vídeo por aqui, mas vamos lá. Bom, hoje eu quero falar sobre a construção do guarda-roupa funcional, como eu consegui fazer isso com poucas peças, porque muita gente acha que por eu ser consultora, né, estrategista de estilo, eu tenho um guarda-roupa imenso, que eu tenho um closet gigante, e não é nada disso. Eu tenho um guarda-roupa super conciso e eu ainda acho que poderia ser menor. Desde que eu mudei pro litoral, pra praia, eu vejo que eu uso cada vez menos peças e a praticidade agora, assim, mais do que nunca mora em mim. Eu aprendi também que eu não preciso abrir mão da moda pra ter um guarda-roupa compacto e funcional. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, que vai me ajudar bastante. Envia para uma pessoa. Sabe aquela pessoa que tem aquele guarda-roupa imenso, que às vezes nunca tem roupa, fala que nunca tem roupa para vestir, mas você abre e tá lotado, abarrotado de roupa? Então manda esse vídeo para ela, porque eu tenho certeza que eu vou ajudar muito essa pessoa. Esse vídeo vai ajudar muito. E aproveita também, se você não é inscrita nesse canal, se inscreve, deixa o teu like e ativa o sininho para você ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. Bom, a construção de um guarda-roupa funcional não significa abrir mão do estilo ou de variedade, mas de fazer escolhas estratégicas que permitam multiplicar combinações e garantir que cada peça tenha um propósito. Porque para muitas mulheres, aquela sensação de não ter o que vestir, ela vem do excesso, da falta de coerência entre as peças e da ausência de um método para organizar o seu armário. Eu passei por esse processo e hoje eu quero compartilhar o que realmente fez a diferença para mim. Porque a gente ouve muita dica genérica na internet e isso às vezes não, acaba atrapalhando muito o seu a construção do teu armário inteligente. Primeira coisa que eu fiz, eu adotei um estilo essencialista e levemente minimalista. Então, assim, o primeiro passo foi adotar um olhar mais essencialista sobre a moda. Isso significou, assim, eu entender que menos podia ser mais e que um guarda-roupa pequeno não precisava ser um guarda-roupa limitado. Por quê? O essencialismo não é sobre escassez, é sobre intencionalidade. Eu não preciso tirar tudo, mas cada peça precisa agregar um valor e ter um propósito muito claro dentro do meu estilo de vida. Então eu passei a buscar peças que realmente refletiam a minha identidade e peças que atendiam às minhas necessidades diárias, não aquelas coisas, um dia eu vou usar, não, aquilo do dia a dia. E aí eu comecei a eliminar aquelas compras impulsivas e aquelas tendências que são passageiras. Eu tinha um cartão de uma fast fashion e toda semana eu pagava e comprava uma roupa, pagava e comprava uma roupa. Isso gerava um consumo absurdo, eu tinha muita peça e eu nunca tinha que usar, porque eram muitas peças descoordenadas, elas não coordenavam entre si. E era muito assim, ai que linda, gostei, vou levar. Eu nem queria saber se precisava, se ia combinar com alguma outra peça, ou se realmente eu ia usar. Às vezes acontecia de eu não usar as peças, né? Então, eliminar essas compras impulsivas tornaram o meu guarda-roupa muito, muito inteligente e muito funcional. Outra coisa que eu fiz foi reduzir as cores. Parece que eu sempre, né, usei essa paleta, mas não, eu usava muita cor, cores assim que não tinham nada a ver comigo. Então eu fiz essa redução de cores e eu criei uma paleta personalizada. Um dos maiores desafios que eu acho para construir um guarda-roupa funcional é você evitar que as peças entrem em conflito entre si. Como eu falei, compra muito e nada se coordena. Para fazer isso, eu resolvi reduzir a quantidade de cores que eu usava, escolhendo essa paleta personalizada. Mas isso não significa que você vai ter um armário monótono, né? Que você vai ter um armário onde só tem branco, preto, cinza, marrom e bege,
ou que só tenha preto, que só tenha off-white. Eu uso essas cores porque eu gosto de ter essa paleta. Eu incluo algumas cores também, como vermelho, rosa mais queimado, porque isso faz parte das cores que eu gosto e que combinam com todo o meu guarda-roupa. Eu consigo fazer com que essas cores também conversem entre si. E como eu criei essa paleta, né? Para criar essa minha paleta super personalizada, eu analisei quais os tons me valorizavam, quais os tons que eram coerentes com a minha imagem pessoal. Então, lógico, eu escolhi essa base, que é o preto e o branco, que eu gosto muito, uso bastante, gosto do contraste. E eu acrescentei algumas cores estratégicas. Então, elas vão trazer, são cores que vão trazer mais personalidade aos meus looks, como eu falei agora. Vermelho, rosa antigo, terracota também. E algumas cores ditas da moda, tendência que eu gosto de usar, ou que de repente isso virou uma cor que eu incluí na minha paleta, como é o marrom hoje. Então esse processo, ele facilitou muito a combinação dessas peças, porque eu sei que vou comprar uma peça, eu já penso no que eu tenho e facilita muito, sabe, na hora de coordenar, e tornou meu armário assim super, mas muito, muito eficiente. Eu não preciso ficar pensando muito porque as peças se combinam. Outro ponto é criação de peças-chave. Foi um ponto crucial, sabe? Eu defini as minhas peças-chave. Muitas pessoas, e eu já fiz isso também antes, segue essas linhas, essas listas prontas de peças essenciais. Todo mundo tem que ter essa peça, todo mundo, a mulher moderna, a mulher isso, não sei o que, precisa ter essa peça. Mas cada mulher tem um estilo de vida e necessidades diferentes. Então, ao invés de simplesmente eu adotar um guarda-roupa cápsula super genérico, eu identifiquei quais eram as peças que faziam sentido para mim. E pasmem, o vestido tubinho preto, aquele que todo mundo fala, não entrou na minha lista. Mas o jeans, a alfaiataria, saia midi e agora, né, esses vestidinhos, quem acompanha lá no Insta, no @marceladamaso, esses vestidinhos bem levinhos que eu uso porque eu tô na praia, fazem muito sentido e já fazem parte do meu dia a dia. Por exemplo, se você trabalha em um ambiente que é corporativo, você vai, né, obviamente, precisar de bons blazers, calças de alfaiataria. Agora, se a sua rotina é mais casual, um bom jeans, camisas versáteis também podem ser suas peças-chave. O segredo é você escolher itens que tenham múltiplas possibilidades de uso e que realmente vão refletir a sua identidade. Deu para entender? Quando você tem uma blusinha, mas você consegue usar ela com jeans, com alfaiataria, com uma saia curta, com uma saia longa, sabe, com um vestido, você transforma esse item num multiplicador de looks, e isso deixa o teu guarda-roupa muito funcional. Outra coisa que eu fiz foi fazer detox do meu guarda-roupa da forma certa. E eu sempre falo que o detox do meu guarda-roupa foi um divisor de águas. Muitas vezes a gente acumula peças que não representam mais, ou que não servem bem, ou sei lá, que simplesmente não combinam com o restante do nosso armário. E aí, quando você faz esse processo da forma certa, é essencial para você criar um guarda-roupa funcional. Então vamos lá, ao invés de você tirar tudo de uma vez, se desfazer por impulso, é quase que a mesma coisa. Você compra por impulso e se desfaz por impulso. Então para não fazer isso, porque eu já cometi esse erro uma vez, eu comecei a seguir um método, alguns critérios, tá? Então vamos lá. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas eu vou repetir porque é muito importante. Frequência de uso. Se uma peça não foi usada no último ano, nos últimos 6 meses, na última estação, provavelmente ela não vai mais te fazer falta. Porque senão você usaria, ela estaria lá no teu, né, ali bem na sua frente e você teria vontade de usar essa peça. Ajuste perfeito. Não vestiu bem? Não vale a pena manter. Isso demorou muito pra entender. Um dia eu vou usar, um dia eu vou emagrecer, um dia eu vou ficar com a barriga chapada, a minha coxa vai ficar assim, minha canela vai ficar assado. Não vai. Ou assim, quando for, compra de novo a roupa. Mas não mantenha aquilo que você
que não tem um ajuste perfeito. Porque às vezes você vai usar aquela peça que não tá legal, não tem um ajuste legal, você vai usar aquela peça e você vai se sentir mal, você vai ficar mal vestida, então não vale a pena manter essa peça. E conexão pessoal, se uma peça não reflete quem eu sou hoje, ela certamente não merece um espaço no meu armário. Então, além de tudo isso, né, eu fui muito estratégica para me desfazer dessas peças. Então, o que eu fiz, né, com essas peças? Porque não adianta nada também você joga tudo e aí aquilo também vira um vício, porque aí dane-se, você compra porque você sabe, vou fazer o detox, né? E não é por aí, você tem que aprender a comprar de maneira correta para ter um armário funcional. Qual foi a minha estratégia ao me desfazer dessas peças? Algumas foram para o meu brechó, não sei se você sabe, mas eu tenho um brechó, é o Alhave Vintage, e algumas foram doadas, e algumas viraram novas criações através de customizações. Eu adoro fazer customização, e assim eu evitei desperdício e tornei o processo mais sustentável. Gente, customização não é aquela coisa feia de você comprar uma ceninha, uma renda e colocar na peça, tá? Existem customizações muito legais que você pode fazer. A saia, um short pode virar saia, uma calça vira um short, uma camiseta vira uma regata, tem muita coisa que dá pra fazer e fica muito legal. Eu ainda que tenho esse estilo high-low, nossa, eu me divirto fazendo isso porque dá muito certo. E agora eu vou falar outros pontos também que fizeram uma baita diferença. Atenção para modelagem e tecido. Eu passei a priorizar peças bem cortadas e tecidos, né, e com tecidos de qualidade. Tecidos que vão durar mais e que tem aquele, sabe aquele caimento impecável que você olha e fala, nossa, é uma peça cara? Às vezes nem é uma peça tão cara, mas se você sabe comprar uma peça que tem uma modelagem legal com tecido bacana, é isso. Outra coisa, eu passei a comprar em bons brechós e escolher melhor as peças quando eu vou numa fast fashion. Então, assim, tem uma listinha de brechó, né, que eu já gosto e consumo, mesmo quando eu vou garimpar para o meu brechó, já, né, acabo garimpando para mim também. Isso me ajudou muito a ter peças bem diferentes, peças que são quase que exclusivas, porque ninguém tem mais, e peças que têm muita qualidade, peças assim da década de 80, 90, que são jeans mesmo, que são bem estruturados, blazers com cortes bem estruturados. Isso me ajudou bastante no meu, né, na questão estilo do meu guarda-roupa. Também comecei a colocar versatilidade em primeiro lugar. Eu escolhi peças que funcionam tanto para ocasiões formais quanto para momentos casuais. Isso assim foi que mudou muito, porque você começa a abrir a tua mente, você não precisa usar, sabe, aquele mesmo vestido só com aquele salto. Eu comprei um vestido recentemente que quando eu uso com tênis ele fica super casual, e quando eu coloco uma rasteirinha dourada muda completamente a cara do look. Então eu vou até deixar aqui, se você não segue, tem lá no Insta, é o @marceladamaso, que eu falo sobre esse vestido e eu mostro como ele fica bem diferenciado. E isso te ajuda bastante na hora de você comprar uma peça. E acessórios estratégicos. Mesmo com guarda-roupa assim, bem reduzido, né, guarda-roupa conciso, esses acessórios certos, eles podem, né, e vão transformar completamente o look. Eu prefiro usar essas peças mais statements, né, um brincão, um colar assim de destaque, ou um anel bem grandão. Eu acho que isso funciona muito mais pra mim, mas se pra você funciona várias correntinhas, vários brinquinhos, piercing, ok, é isso. Mas foca nos acessórios, que é muito importante. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque criar um guarda-roupa funcional com poucas peças foi libertador, né? Hoje eu consigo me vestir com muito mais facilidade e assim, a segurança que eu tenho nas minhas escolhas, né? E saber que todas as peças que eu tenho têm um propósito real é muito bom. Um armário funcional, estiloso, prático, não é só aquele armário que a gente vê, né, no Pinterest, que a gente vê naquelas fotos maravilhosas, que tem tudo branco, cinza, tem um pouquinho de rosa. Não, é aquele armário que funciona.
é um armário funcional mesmo. Ele vai funcionar no seu dia a dia, ele vai funcionar em ocasiões especiais, ele vai funcionar quando você for trabalhar, qualquer que seja o seu lifestyle, ele vai funcionar. Ele precisa funcionar, senão não tem o porquê de você ter um guarda-roupa cheio, um guarda-roupa lotado que você nunca tem nada para usar. Então, se você está buscando um armário mais prático, estiloso, coerente, começar por esses passos que eu acabei de falar nesse vídeo pode ser a chave para você transformar a sua relação com a moda. De saber que você não precisa comprar uma blusinha toda semana e nunca ter nada para usar todo dia. Posso te ajudar, tá cheio de vídeos e se você quiser falar comigo, entrar em contato, só me mandar uma mensagem que eu respondo todo mundo. Se você ficou até aqui, gostou muito desse vídeo, eu te convido mais uma vez a se inscrever e enviar esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que essa pessoa precisa urgentemente dessas estratégias. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo.